Tá bom demais! Tá bom demais, tá ótimo, em Jaguaribe, 3 horas e 20 minutos. Eu estou aqui na 104 FM, no nosso Pode Misturar, recebendo uma participação mais do que especial da Delfina. Delfina, seja muito bem-vinda mais uma vez, muito boa tarde. Obrigada, Diane, pelo convite, boa tarde a todos os que estão nos acompanhando nesse momento. E espero que realmente o bate-papo seja bem, assim, interessante para os ouvintes, porque ele é de fundamental importância, principalmente na realidade que nós estamos. É sim, e para o público que está nos recebendo agora, olha, hoje nós vamos falar sobre a importância do cuidador na vida de um idoso. E a gente sabe, né, Delfina, que a população brasileira, mundial, mas de modo específico a população brasileira está envelhecendo, né, cada vez mais. A pirâmide do envelhecimento está mudando, não é isso? Foi. Peguei até uns dados do IBGE, porque nós tínhamos até 2022 os dados de 2010, né? E a diferença, que é bem interessante, assim, bem rápida, a população idosa no país, de 65 anos acima. Uhum. Porque no Estatuto da Pessoa Idosa, 60 anos, né, já é considerado idoso, de 60 acima. E nos países mais desenvolvidos foi de 60. E com a perspectiva, né, de vida, de longevidade, aí vai alterando. Então, em 2010, nós tínhamos uma população de 14.081.477. Portanto, dos 190.632.694, 7% da população era idosa. Nesse último censo, que foi o de 2010, né? Aí, 12 anos depois, que veio acontecer o censo, em 2022, então, houve um acréscimo. Hoje, nós temos 10,9% da população idosa. Então, ela saltou de 14 milhões para 22 milhões, né? E 168. Então, esse acréscimo dos 12 anos na população é de 57,4%. Então, a população, ela, a partir de 90, começa a ficar visível que a pirâmide começa a modificar. Então, ela era funil, né? Uhum. Os idosos ficavam lá na pontinha embaixo, que era a minoria, um público, assim. A minoria. Aí, quando começa a ter a expectativa de vida maior e a taxa de natalidade caindo, então começa a aparecer, né, o envelhecimento. E o Brasil, ele aconteceu rápido demais, e levando em consideração que ele não se preparou para isso. E mesmo já desde 90, já percebendo que estava tendo uma alteração na pirâmide, e a partir de 2000, o formato da pirâmide já era outro, nós temos com esse percentual de hoje, é uma questão de 18.244 pessoas idosas a mais, né, dentro do nosso público. E a população, outro dado que é bem importante, que é a população de 0 a 12, até 12 anos, né? Até 12 anos. Ela tem caído. Então, isso quer dizer o quê? Que a população caindo e a mais adulta, né? Tendo a perspectiva de vida maior, então ela vai trazer as consequências da democracia, estou com a democracia na cabeça, né? A questão demográfica, ela vai ter uma interferência, sim, porque ela vai alterar, vai trazer mudanças, ela vai dar vida longa, ela vai dar vida ativa, então você tem que ter todo um trabalho de política social que vá acolher esses idosos de maneira autônoma e com dignidade. Né? E ainda tem um fator terrível, que é a questão da aposentadoria. Uhum. Né? É por isso que quando você está trabalhando no envelhecimento, você tem que perguntar, você já deu-se conta de que você está envelhecendo? Ou então, quando é que eu comecei a perceber que eu estou envelhecendo? Ou isso não me interessa, eu vou levando, quero saber de velhice, né? Então, o problema é uma questão muito séria, porque eu tenho que ter cuidado. Então, a partir dessa mudança da população, e ela foi envelhecendo, e com essa mudança, aí há uma necessidade ela traz também a questão epidemiológica,
as doenças que elas não vão, elas são, o ciclo vai aumentando, a doença vai chegando e nem sempre a doença, ela vai matar o idoso. Ela vai ter um período muito longo, onde ela vai precisar, daí a figura dessa pessoa que ela vai precisar de cuidado, portanto, ela vai precisar de um cuidador. Porque o que é o cuidador? É aquele que, quando o idoso já não pode mais, né, exercer as suas funções, ou por doença, ou pela idade já bem elevada, para que ele continue vivendo, alguém precisa chegar e cuidar. Então, esse cuidado, o que é o cuidador? É só aquele que vai chegar, ficar olhando, dar o banho, trocar a fralda e dar a alimentação, os remédios? Né? Ele vai muito mais além. O próprio nome está dizendo, cuidador. Ele vai ter que ter um cuidado especial, porque é ele que vai ser responsável pelo prolongamento de vida daquele idoso. Né? Então, quanto melhor ele for tratado e ele souber qual é a função dele em relação ao conhecimento que ele tem que ter do idoso, aí sim ele vai cuidar. Se não, é só aquela coisa paliativa. Eu preciso de alguém para ficar com o idoso, para dar o medicamento do idoso, né? E trocar a fralda quando for preciso. E fica só nisso. E ele vai muito mais além, né? Vai muito mais além. O cuidador, ele é tanto que para você assumir essa tarefa, essa missão, que é uma missão, porque cuidar é um ato de amor. Mesmo que seja profissionalmente. Então, o cuidado que você tem que ter na escolha de você ser a profissão que você vai exercer, seja com criança ou com idoso, que são dois públicos que precisam de uma atenção bem especial, né? Aí você tem que ter responsabilidade, você tem que ter honestidade, porque às vezes você está precisando do emprego. É aquele que aparece. Aí eu vou pegar. E às vezes acontecem coisas trágicas em relação a isso. Por isso que essa profissão ela já está legalizada, né? Você passa por um curso, né? Antes não, você arranjava uma pessoa para ficar na sua casa e ficar. Era uma coisa bem formal, né? Não tinha esse papel de cuidador enquanto um profissional que está ali para suprir as necessidades dos idosos. É tanto que hoje quem mais exerce essa função não é o especialista. É o cuidador informal, que é aquela pessoa da família, né? Que envolve uma série de coisas de você ter um cuidador em casa. E principalmente se ele for especializado, né? Não é assim, eu vou trazer um cuidador especializado. Não é só eu querer e precisar, né? Envolve outras questões. E uma coisa assim que pega muitas pessoas é a surpresa, né? Porque, tipo assim, você está cuidando de uma pessoa que ela tem a sua autonomia, obviamente, é um idoso, mas tem sua autonomia, de repente cai, quebra um fêmur, de repente tem um AVC, e aquela família, ela é pega de surpresa. Agora ela vai ter que ter um novo manejo para cuidar daquela pessoa e às vezes sem treinamento, né? Porque o idoso, ele tá, pode ser essa surpresa, né, de uma queda, então ele fica imobilizado. Ele imobilizado, ele não pode fazer as atividades que ele precisa para viver e viver bem com qualidade. Ele vai precisar do outro, né? Isso. Mas ele tem a consciência, ele tem a percepção de tudo que está acontecendo, de quem está próximo dele. Até é interessante que quando você vai contratar um cuidador, é preciso que você preste atenção se aquele cuidador ele teve uma boa aceitação do idoso. Tem isso também, né? Afinidade, né? Afinidade, porque às vezes a pessoa é um mal terrível, você está colocando próximo do idoso alguma pessoa que ele rejeita. E por que é que ele rejeita? É exatamente pela essa falta de sensibilidade e do perfil certo para cuidar. Né? Nem todo mundo ele tem essa capacidade de cuidar. Né? Ele está ali pelo emprego, pelo trabalho, ele precisa trabalhar. Então, é o que apareceu, é o que eu pego. E dentro dessa realidade, a gente vê muita coisa, assim, tragédias que acontecem com idosos, de negligência, de maus tratos. Por quê? Porque a pessoa, eu não estou ali porque eu quero estar. Porque eu tenho um amor, né? Não é um caso de amor o cuidado do idoso, mas pela necessidade. Aí eu passo a colocar a minha frustração, a expressar a minha frustração nos cuidados que eu tenho com ele, ou descuidado. Então, a minha grosseria, certo? Eu esqueço de que o idoso, que ele está impossibilitado de imobilização, ele precisa do cuidado a que horas que ele tomou água, né?
olhar se ele está urinado. Enfim, são certas coisas que você tem que estar ali observando, cuidando. E muitas vezes a pessoa não cuida. A gente tem casos, como a gente trabalha com uma das violências é a negligência, que chega lá muito, caso de negligência com o idoso, ele passa. Outra coisa triste também é não ter quem cuide. Aí nós sabemos que dentro dessa profissão, ela poderia ter mais um campo maior para esse trabalho, né? Deveria ter mais cursos disponíveis para preparar o cuidador. Mas, infelizmente, o mercado, ele tem o público, o usuário que precisa do cuidador. Mas aí nós vamos entrar na questão financeira. Os recursos financeiros vai pesar. Eu não tenho de onde tirar. Então, às vezes, o idoso, ele é aposentado, às vezes só tem uma aposentadoria, ou então às vezes tem a aposentadoria e uma pensão. E nós sabemos que não se cobre despesa necessária com a alimentação correta, a medicação necessária, porque o SUS ele entra com medicação, mas há momentos que não vai ter aquela medicação, né? E ele acaba tendo que tirar um exame, de repente, que ele precisa fazer, enfim, uma série de coisas. Aí entra um conflito danado, né? Um conflito danado de você precisar, você tem que sair e trabalhar. Aí eu não tenho como pagar, aí eu deixo sozinho. Eu dou a medicação, e às vezes tem idosos que passam, só vai ser olhado novamente depois que o filho ou a filha chega, né, e vai olhar. Eu deixo já cuidadinho, dou a água, a alimentação e só volto naquele horário. Então, quer dizer, ele fica sozinho, nesse intervalo todo, intervalo todinho. Aí ele pode ficar de repente acamado, né, aí já tem um ferimento, né, que já vai... não pode estar sendo molhado, né? Urinado nem o cocô pegando ferimento e acaba dando infecção e você chegar a encontrar já ferimentos infeccionados, né? Então, é uma série de coisas que realmente precisa ser vista, porque é uma realidade. Nós temos uma política, a gente já sabe que o idoso tem direitos, né? Garantidos por lei, mas... né? A gente sabe que a demanda é imensa, e a política ela é bem defasada. Ela não cobre. Né? Ela tem mais propaganda do que, na realidade, cobertura para as necessidades dos usuários. Em relação à política, certo? A política nacional do idoso, não é isso? A gente sabe que o povo sempre diz assim, o SUS é muito bonito no papel, mas quando é na prática, a gente não vê que não é bem assim. Acontece a mesma coisa com a política em relação à lei. A lei ela é boa, só que não é cumprida, ou a lei ela também não é muito boa? Olha, a lei, eu costumo dizer que o Brasil ele é muito bom em fazer leis boas. Só não em cumpri-las. Então, ela tem todo o percurso dela, o caminho, a forma com que ela é dividida, a entrada, né? Os cuidados do processo, ela é muito boa. Agora, entre você ter uma lei escrita e você ter a prática, as instituições fazer com que ela saia do papel e ela realmente aconteça, aí é outro caminho, né? Porque às vezes as pessoas questionam, tem pessoas que questionam mesmo, quando eu digo que as leis são bem feitas e maravilhosas. E, realmente, a da saúde, ela é É tanto que, quando o presidente dos Estados Unidos, o Obama, ele veio aqui, ele ficou impressionado. Aí, quando algum turista sofre algum acidente e precisa de atendimento, porque o primeiro socorro que você sabe foi um acidente na rua, não adianta você ter plano de saúde. O primeiro caminho que você vai é para o público. Né? E lá o atendimento que tem, quando os familiares chegam e vê o atendimento, pergunta quanto foi, nada. Né? Porque é universal, é para todo mundo. Então, a saúde é para todo mundo. Então, ela tem um custo, se ela fosse só para brasileiro, aí criar essa restrição, não, ela não vai servir mas não, ela é universal. Quem dela precisar, ela vai ter. Né? E ela é uma cobertura, e às vezes tem gente que diz até assim, não confio no público, eu tenho que ter o plano, cuidado. Não estou desfazendo de plano, não. Mas o que nós temos de melhor, médicos que são experimentados, porque tem casos, todo tipo de caso, é o público. Né? Isso. Você olha aí um hospital de Messejana, por exemplo, referência. Hospital de ponta, hospital geral. Né? Então, nós temos o públicos de ponta, de linha mesmo, que causa admiração em quem vem é atendido de fora. Em canto nenhum tem a política gratuita que nós temos de universal da saúde. Ou você ou paga a sua previdência, ou então você vai passar maus lençóis. Né? Então, quer dizer, esse lado, ela é muito ampla. Então, outra coisa que nós deveríamos ter muito cuidado também é punir mais as pessoas que provocam acidente, se acidentam e que dá um gasto danado
que esse dinheiro poderia ser emprego em UTI, em mais unidades, enfim, né? Então, é a questão o Brasil tem essa mania de fazer leis para não ser usado ou usado com uns e outros não. Quando eu preciso dizer que existe lei, aí eu vou aplico em quem não vai me dar problema depois. Então, isso é uma questão, né? Então, eu acho assim, tem o estatuto, por exemplo, dentro do estatuto tem que ter garantia de especialista, de geriatra. Onde é que no município, interior, no caso? não, deveria ter geriatra. Onde é que vai ter? Às vezes é culpa do município? Não. Se os médicos, a especialidade ainda não é abrangente para a quantidade do nosso público que precisa, e não quer vir para o interior, você vai obrigar um médico a vir para o interior quando ele não quer vir? Então, há uma dificuldade muito grande também nessa parte. O incentivo, então, né? não garante. Então, quer dizer, tem que ter geriatra. E é um do maior público. Ele cresceu, então precisa de um médico especializado em geriatria, né? E não tem. Mas lá na lei tem, né? E é o correto que deveria ter. Outra coisa que também quem cuida de idoso deveria ter gerontologia. Que é, eu tenho que entender todo o desenvolvimento que é ser idoso. Porque às vezes a falta de entendimento, aquele projeto, aquela artigo que você me enviou, né, lá, que é de Portugal, que aquele relatório é de 2022, vindo de uma pandemia, né? Então, nós sabemos que com a pandemia, a quantidade de idosos acamados, né, que precisavam mais ainda de cuidador, foi imensa em todo mundo, né? Não foi só no Brasil, em todo canto está precisando dessa especialidade de profissão, né, que é o cuidador. Porque as pessoas precisam trabalhar. Aí ela sobrecai sobre alguém. Vai ter que alguém da família assumir esse papel, que é o cuidador informal, né? E o projeto lá é o cuidado fundamental, cuidador fundamental. E é interessante, que eu achei bem interessante o artigo, até os profissionais, os enfermeiros, eles poderiam investir. Como não tem muito campo de contratação para o serviço de cuidador, pelo poder aquisitivo, não, porque quem pode, tem, né? Tem mais de um profissional. Mas o horário você tem que seguir, né, o teto do profissional. Eles têm um teto para ser pago, né? Então não é aquele que vai por meio salário mínimo, você paga qualquer coisa para ficar. Ele é um profissional, né? E o enfermeiro é um campo que eu achei bem interessante, que se o enfermeiro quiser, ele pode ser. Quer dizer, a família, ela não pode ter permanentemente contratado um enfermeiro pelas condições, mas ele pode se preparar, se especializar para trabalhar com o cuidador. Porque o cuidador, ele precisa ser cuidado. Exatamente. Porque dentro das pesquisas, a pessoa está ali, sendo cuidada. Mas há uma mudança muito grande na família, em todos os aspectos, quando a pessoa se acama. Então é o aspecto psicológico, é o aspecto econômico, é o aspecto social, né? Porque aquela pessoa que vai ser obrigada, porque não tem outra pessoa e nem ela vai deixar de cuidar, ela vai abrir mão de toda a sua vida, vai ter que modificar toda a sua vida. Aí vem o adoecimento, né? Psicológico, vem o adoecimento físico, e de repente ela desenvolve uma doença que ela vai, se brincar, ela vai primeiro do que quem está sendo cuidado. Isso é verdade. Para você ver o quanto tem que realmente olhar. E tem gente que não tem quem se substitua. É praticamente as 24 horas com o seu doente, né? E a outra pessoa também, ela vai, tem o seu contrato, mas ela tem o tempo de sair, né? Então a gente vê muita situação. Nós tivemos até um caso. Outra coisa que em Portugal eles começam a desenvolver, primeiro, ele envelheceu e eles sabiam que o país envelheceu por causa da qualidade de vida que eles têm. Então eles chegam à longevidade, né? Aí, a partir daí, aí veio uma questão do que está aumentando muito também, que é o Alzheimer. E é uma doença que ela precisa de um cuidado de uma pessoa que realmente sabe lidar, porque ela é uma complicação imensa, até no você entender as reações daquela pessoa que está com Alzheimer, que não é porque ela é teimosa, é porque ela, né, é ruim. Então, muita gente acha que o idoso está fazendo coisas porque ele é ruim, porque ele, né, gosta de dar trabalho, e não é. Então, o cuidador, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser orientado para que ele saiba o que é. Aí esse projeto lá, que é de cuidador fundamental,
que é dado, tem um curso, né, de doutorado para o enfermeiro especialista, né, que é médico cirurgião, que vai trabalhar com essa no cuidado com o cuidador. Então, tipo, é uma função que as pessoas devem já ficar focando também em termos de trabalho. Ela não pode estar campo de ação que está aí, né? Que é um campo que, dependendo do profissional, se ele quiser, eu vou investir nisso aqui. Porque já se ele não pode estar comigo, na escala de trabalho normal, mas eu posso fazer um projeto, porque o projeto lá, que é bem interessante, por exemplo, por que ele tem que ser especialista? Porque ele tem que entender, porque o cuidado vai ser, até que ele chama de holístico, né? Você não vai trabalhar só o aspecto da doença e de dar o medicamento. Eu preciso entender a dinâmica daquela família, daquele domicílio. Aí, a partir daquela dinâmica, eu tenho que olhar, ver o diagnóstico. Isso. Porque aí existe o emocional, né? Existe a questão financeira, existe a questão psicológica, enfim, de relação. Então, a partir daquela observação, você desenvolve o diagnóstico, desse diagnóstico, um planejamento, e você vai orientar, você vai capacitar o cuidador informal da família. Então, é uma profissão, né? É uma especialização. Aí, e realmente, a gente sofre muito quando a gente não tem cuidado do jeito. Por exemplo, se eu aprendo a técnica de virar um paciente, um doente, numa cama, de trocar uma fralda, e se eu não tenho a técnica, eu me arrebento todinho. É verdade. Eu saio toda doída, eu saio, né? Em tempo de nem andar, ser capaz de ficar sem andar também. E quando você aprende a técnica, né? Então você vai aprender a técnica. É a questão do conversar com o idoso, né? É de estimular o idoso dentro daquela situação. Ele tem que ter confiança, é um ato de confiança. Porque você está ali inerte. Você está ali inerte no sentido de que eu não posso me mexer. Eu preciso de uma pessoa. Quem é que está comigo? Eu estou só? Aí que pode gerar o medo também, quem está acamado. Uma pessoa, de repente, que é ativa, né? Mesmo sendo idosa, porque hoje tem idosos que não brincam com ele, não. Que é capaz de dar de chinelo novos, né? Vigorosos, né? Tem saúde, mas sempre com a longevidade vai ter uma crônica. Não é doenças transmissíveis, não são doenças, né? Mas que estarão acompanhando até o fim, né? É hipertenso, tem uma diabetes que tem que ter cuidado e respeito com a diabetes, né? Enfim, então são coisas que realmente você vai trabalhando, aí você vai conhecer, você precisa, quando você vai cuidar de alguém, mesmo que de repente você não tenha passado por esse preparo, mas quando você assume essa função, você é cuidador, aí você tem que se apropriar da doença, né? Para entender aquela doença, o comportamento que ela vai trazer naquele idoso. Então, tudo isso. A medicação, para não medicar. Porque você sabe que tem idoso, muito idoso, ele morre pela questão da medicação. Ele toma de qualquer jeito, acho que só Deus mesmo, quando um idoso já está em idade bem avançada, ele sozinho, morando sozinho, tomando medicamento. Então, mesmo que é a polifarmácia que chama, né? Exato, porque é muito medicamento, até a gente, se não brincar, confunde, né? Lá em casa, com o pai, tanto com o pai quanto com a mãe, a gente tinha já anotadozinha a tabela. Então, horário tal, não tinha porque estava lá a hora, e qual era o remédio e a dosagem. Se era meu comprimido. Então, era tudo assim, porque você tem que ter esse cuidado. Uhum. Não é assim, eu não vou confiar. E ainda tem mais um agravante. Nós ficamos sabendo de um caso, assim, que... E até que ela ganhava até mais do que um salário mínimo. Parece que eram uns 1.500 que a pessoa ganhava. Mas ela simplesmente trancava o idoso. Entregavam a ela os cuidados, comprava fazia a feira, né, como diz, entregava e pronto. Mas a idosa vivia trancada. Ninguém, não gostava que ninguém chegasse lá. Não é estranho? Porque você tem a questão também, tanto de quem cuida, quando é o filho. Muita gente deixa a sua vida, o seu trabalho. Eu já conheço casos da pessoa estar trabalhando, morando em São Paulo, e voltar, deixar tudo, abrir mão de tudo, para vir cuidar e cuidar muito bem dos seus pais, que é a questão da gratidão e do amor. Por isso que o cuidado é uma questão de amor. Mas também, ele torna, com o passar do tempo, vai se prolongando, ele vai ficando um fardo. Por que ela é um fardo? Porque pesa. Aí você não pode mais sair, né? Então, aí você já vai comprometer a tua vida social, né? O tempo todo ali naquela tensão, né? De preocupação. O medo de acontecer alguma coisa, né? Quando você não tem aquela segurança.
você vai aplicar médica do engasgo, enfim, são tantas coisas que é louvável o trabalho. Mas também é um trabalho que é uma das coisas que eu sempre digo, a área da saúde, as pessoas deviam pensar 2, 3 vezes antes de aceitar se ela não tem vocação. Se ela não tem vocação, deixe para quem tem vocação. Sabe, porque a gente vê situações tristes mesmo de comportamentos desumanos com quem está doente. E a pessoa já fica tão fragilizada, né? Porque a doença, a prostração, ela traz fragilidade tanto para o doente, né? O idoso doente, como para quem está cuidando e a família. E a Adilene ainda tem mais umas questões que chegam também, que é assim triste. Sentem, conversa, a pessoa esgotada, porque está cuidando sozinha quando tem um bocado de irmão, mas todo mundo tem uma desculpa. Todo mundo tem uma desculpa. Mas eu não tenho tempo, eu não posso. Eu sei que vai ter que modificar, mas é o tempo de sentar e de se organizar. Não pode ficar também nas costas só de um filho. Porque vai chegar um momento que o físico não aguenta, né? Ela vai adoecer fisicamente, psicologicamente e uma série de coisas. Até a relação, ela vai começar a ser até grosseira. Não porque ela quer, mas sai, né? De repente, ela tem um ato de grosseria, né? Não de caso pensado, mas por impulso por mesmo, impulso né? mesmo, do cansaço, né? E se você for parar para o que você deixou, aí é que a coisa pesa, né? Então, são questões realmente... Eu conheço também pessoas que tinham uma vida intensa, alegre, gostavam de se divertir. E, de repente, a família adoece o pai, adoece a mãe, adoece a irmã, adoece... Aí aquela sobrecarga só de doença. E ela tendo que abrir mão da vida dela, ela adoeceu e acabou morrendo nova. Né? Então, tem vários casos que a gente pode citar. E por isso muito sério, né? Isso. E é por isso que esse projeto lá de Portugal, né, essa faculdade, ela é muito interessante, porque ela vai trabalhar exatamente com isso, porque eles perceberam que o adoecimento do cuidador. E também uma questão que você sabe que as mulheres, elas vivem mais, né? Por exemplo, no Brasil nós temos 6 milhões de mulheres a mais. E às vezes pensa que é porque nasce mais mulher e nem morre mais homens, né? Aí a perspectiva de vida, com a pandemia também, teve 2 anos a menos, né? Saiu na reportagem agora. Outra questão da natalidade também, saiu no Fantástico, no Domingo Tástico, nos 2 domingos. Da questão até no Nordeste, que era onde mais nascia, hoje as famílias modificaram, querem um filho, tem gente que não quer filho, né? Está tendo problema em vários países já, que está tendo incentivo para que as mulheres tenham filhos. Então, é toda uma problemática que é social. E você não pode ignorar, porque ela vai bater na tua porta. Né? Estamos vivendo vários tipos de crises, né? Inclusive até crise com cuidado. Porque, por exemplo, na Alemanha, a Alemanha está enfrentando uma crise seríssima com enfermeiros. A população da Alemanha, eles não querem mais a profissão. Então, o que é que eles estão fazendo? Incentivando, de modo especial, os brasileiros a irem para lá para trabalhar lá, porque as pessoas não estão mais dispostas. E aí, tem muitos países que têm o campo vasto de trabalho para brasileiro, que trabalha bem, porque lá não tem, eles não querem mais. E se você for analisar a profissão de enfermeira, ela é muito árdua. Quem é que fica o tempo todo no hospital, de plantão ali, em pé, dando medicamento, trocando... É o enfermeiro. Então, é muito desgastante. E você vendo o problema. E aí você imagina quando você... quando é uma doença que traz, que você fica sem andar, e precisa dos cuidados dos outros, mas você é uma pessoa tranquila, que não tem dor, que não grita. Mas aí você imagina quando você pega um paciente, um doente, um familiar, que você não pode fazer nada. Ali gritando, a noite toda gemendo. Então, emocionalmente, isso aí, gente, é um terror. Né? Trocando o dia pela noite, não deixa o cuidador descansar, é difícil. É por isso que muita gente que diz que o trabalho é tão árduo, né? É duro, para um salário tão... Né, insignificante no sentido do trabalho que você faz. Sim. Aí porque às vezes as pessoas ficam dizendo, não, ganha bem. É porque o brasileiro também, muitos não tem noção do que é ganhar bem, não. Né? Acha que tudo, você ganhou 3 mil reais. Não, você ganha muito bem. Tem que ver o custo-benefício. Né? E o que você faz? O desgaste que você tem. Aí você não tem direito a viver com dignidade. Não, porque não pode pagar todo mundo. E por que não pode pagar e a gente não sai desse salário? O que é que tem por trás disso? Né? Eu preciso manter aqueles que não têm, que precisam receber. É uma série de coisas que tem por trás, que a coisa a gente sabe que poderia ser melhor. É igual o INSS.
Eles usam só a questão que tem mais gente, está ficando mais gente aposentada do que gente na ativa, contribuindo. Porque tem aqueles que trabalham e que não contribuem, né? E com as formas de aposentadoria, tem gente que deixa faltar 15 anos. Começam cedo demais, porque com 15 anos, se ele é autônomo, com 15, 16 anos ele entra com a aposentadoria dele por tempo de serviço, tendo a idade, né? Aí, então eles deixam, não vai contribuir. Aí isso vai, mas tem de outras fontes. O balaio é bem maior. Aí ele só coloca que é a contribuição, né, da Previdência de quem está na ativa, quando na realidade não é. Então tem muita safadeza também por trás, se a gente for pesquisar, mas também tem realmente os problemas, né? A gente não pode dizer que tudo é safadeza, não. Nós temos que pensar realmente a realidade e essa questão do crescimento populacional, ele foi rápido demais. No Brasil foi muito, nós éramos considerados um país jovem, né? A partir de 90, 2000, já começou a mudar, né? E hoje a gente já viu aí a estatística que os idosos de 65 anos acima, eles estão quase ultrapassando, se não já ultrapassou, a faixa etária até 12 anos. Isso é sério, né? Então, aí é que você vai perceber o envelhecimento do país aí. É a taxa a perspectiva de vida mais a taxa de natalidade. Se a natalidade cai e a perspectiva de vida aumenta, aí, então a proporção é de cada vez mais a gente ser um país envelhecido, né? De pessoas... Exatamente. Delfina, quando a gente fala em saúde mental e saúde do idoso, você acha que esses dois assuntos são relacionados? E como você relacionaria esses dois temas? Explique melhor assim, que eu ainda não entendi o que tem a ver. Saúde mental e saúde do idoso. Saúde mental em relação ao próprio idoso e também ao cuidador, né? Quais são os fatores que acarretam o adoecimento mental? Você acha que existe ligação íntima entre a vivência com o idoso, cuidar do idoso com o adoecimento mental? Existe essa relação? Tem o adoecimento mental, mas, por exemplo, um idoso... Ele ter problemas mentais, é como qualquer pessoa, tem vários fatores, né? E eu não vou nem me apropriar muito nisso aí, porque não é uma área que seria mais para a saúde. Mas que você pode adoecer mentalmente por causa de maus tratos, pode. Ela pode ser um dos fatores para aquele adoecimento mental daquele idoso ser isso. Mas não quer dizer que a doença mental, o maus trato, vai causar doenças mentais, não. Então, quer dizer que tem vários fatores. Olha, uma questão hoje que a gente está percebendo muito. As doenças neurológicas, elas estão aumentando. E fator de pesquisa para saber de onde está vindo tantos problemas neurológicos, né? O mal de Parkinson, e não é mais só no idoso, né? O Alzheimer, jovens, né? Alzheimer, o mal de Parkinson e tantas outras doenças degenerativas, outras síndromes raras. Então, é muita coisa que está. E o estilo de vida... Ele vai contribuir, né? Então, são vários fatores que vai contribuir para as doenças que aí estão. E sem falar as de vírus, né? Transmissíveis. Nós tivemos a pandemia, que foi uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa, né? Aí vem dengue, aí vem uma série de doenças que tem a ver com também o estilo de vida. Uma coisa, questão ambiental. A gente pode achar que não tem, mas há uma invasão de antes que os animais, eles não tinham muito, silvestres, não tinham muito contato com o homem. O homem foi devastando tudo e eles passam a ter esse contato. Então, você também está mais susceptível a problemas de saúde. Então, quer dizer, os médicos têm muito o que pesquisar. Porque muitas vezes nem eles sabem realmente do que se trata. Então, vão tentando, achando uma coisa, outra, os sintomas muito parecidos, né? Então, é uma situação muito séria também para os médicos, né? Porque as mudanças aconteceram de uma forma tão rápida, né? Exato. Que faltam estudos até para entender essa situação. Para entender. Então, tem coisas que elas são síndromes raras e que, por acaso, tem algum especialista que não vai estar em todo canto, aí muitos médicos vão achando que é isso por causa de sintoma tal e compromete o tratamento todinho, né? Porque acha. Então, outra coisa também que nós temos, uma outra preocupação que saiu, que foi um dado, a preocupação da questão da formação dos médicos. Está muito séria. Então, você sabe que antes muita gente queria fazer medicina, poucos faziam, porque não tinha muitas instituições
com o curso de medicina, porque é muito sério o curso de medicina. Ele precisa de campos que dê condições desse aluno ter todos os laboratórios, todas, né, experiências de grandes professores. Então, ele se expandiu tanto, aí saindo aí para fora. Então, uma coisa que está se observando, médicos que não sabem tratar coisas básicas. Isso são questões que são apresentadas na televisão. Não sou eu que estou dizendo que não é arrogância querendo julgar médico, não. Mas nós sabemos, em todas as profissões, tem o profissional e o profissional. A gente sabe que tem gente que você pergunta, mas medicina, nunca falou em medicina, e de repente não vou fazer. Porque há uma escalada também, pela questão do status, que é outra coisa que a gente pode observar. Sim, é verdade. Nos outros países, médico é uma profissão como outra qualquer. No Brasil, não. Não tem essa hipervalorização. Tem não. No Brasil, né? é muito status, sabe? Então é muito status, é muito, assim, como que fosse, tivesse um patamar, ou 2, 3, 4 patamares a mais que as outras profissões. É tanto que olha a questão da Cuba, né? A ilha, lá, ela investe em médicos, e tem gente que duvida, né? Porque mexe com mas não tem nada a ver. São grandes médicos, porque eles são trabalhados no lado humanitário. Eles estão lá para curar, para cuidar do doente. Então, é uma diferença. Aí você vai colocar um médico que ele vai para ganhar dinheiro, para ter status, e do médico que é humanitário, que tem uma... né? Então, é uma série de problemas que a gente tem que estar de olho, né? Na nossa realidade, na sociedade que nós temos. Então, são as questões climáticas, o estilo de vida do ser homem, que é muito agressivo com ele mesmo, né? É a propagação de vírus, né? Com essa globalização, o vai e vem de lá para cá, eu levo e eu trago. Então, é uma série de coisas. E quem é que está mais susceptível a receber essas coisas? A pessoa que já está com mais idade. Quem foi mais afetado na pandemia? Né? Quem mais ficou acamado? Eu tive a experiência em casa. Né? Minha mãe ficou 2 anos e 4 meses acamada, não porque ela tinha doença para acamada. Né? Ela tinha mal de Parkinson há 16 anos, nunca evoluiu. Aí você colocava tudo quanto era exame nela. Não era hipertensa, não era diabética, não tinha colesterol, não tinha as taxas, até exame para saber se tinha carência de... Nada. Todo mundo dizia, não, os exames dela toda a vida deu normal. Mas aí veio a Covid e acabou. Foi a Covid, a Covid responsável. foi né? a responsável. Então, muita gente teve essa realidade. E é difícil, porque a gente não tem muito, né? E quem tem sorte de ter filhos que reveza, que ajuda. A minha irmã veio, ficou de Fortaleza com cuidado extremo, né? Então, ela tinha confiança, uma coisa que percebeu. É por isso que eu digo com propriedade, porque eu tive a experiência de saber que a minha mãe, quando ela se acamou, no princípio ela era assustada, mas ela tinha uma confiança muito grande. Então, ela não teve esse problema, porque ela tinha uma confiança muito grande na gente. E quem não tem? Aí você coloca uma pessoa em casa que você não se dá de jeito nenhum, ela não quer. Então, é para observar também. Por que está essa rejeição? Porque o idoso gosta de atenção, de carinho, de cuidado. É como criança, ele sente quando a pessoa não gosta. Né? Tá fazendo ali, é tudo frio, é aquela dureza. Então, é assim. E nós temos muito cuidador, porque o cuidador é aquela pessoa que é treinada, capacitada para cuidar. Ele vai cuidar do idoso em todas as questões, da doença, da medicação, de tudo. Do completo do idoso está nas mãos dele e ele tem que estar ali, é o observador, né? Aquele que está cuidando, fazendo aquilo para que ele tenha vida, aquilo que eu não posso fazer para eu ter vida, é você que vai fazer por mim. Né? Então, é a água, é a alimentação, é a conversa. Tem idosos que ficam no quarto sozinho. Eu vou entrar lá, dar alimentação, não conversa. Uma música que é muito boa. Né? Bota a músicazinha se o idoso gosta. Aí ele fica lá. No início da nossa conversa, Delfina, você falou sobre prolongar a vida. Mas assim, prolongar a vida com qualidade. Isso que você está falando é muito importante. Porque não é só você dar comida, suprir as necessidades fisiológicas do idoso e a biopsicossocial, né? O social dele. Porque com a falta de cuidado, você interrompe a vida. Eu não posso ter mais, eu não posso fazer, se ninguém faz por mim, então eu interrompo a vida. Então, para que ele tenha a vida longa, se eu não posso, alguém tem que fazer.
né? O cuidador é o responsável por esse prolongamento, E né? é por isso que eu achei muito interessante, eu ainda não tinha lido sobre esse projeto lá de Portugal. É o olhar para essa pessoa, que no ato de amor, ela abre mão da sua vida para cuidar. Mas só que ela é humana e ela não é máquina. Então vai chegar um momento, se tiver só sobre ela, e ela deu mão de tudo. Assim como também tem pessoas que não podem mesmo, aí o que é que eles fazem? Eles dão todo o apoio àquela que tem condição e que abre mão para ficar. Então são muitos casos bonitos que a gente vê de filhos, e de pessoas que não são nem filhos, o cuidado, o zelo que ele tem pelo idoso. Então, é porque gosta. Quando não gosta, é aquela coisa automática. Tá? Ele tem que dar o remédio, dou. Às vezes aí eu grito, né? Porque não está tomando, eu acho que é birra. É muito complicado. Então, você passa por um processo emocional, você passa por um projeto de exclusão social também, né? Que pode ter. Ainda tem o etarismo, ainda tem aquela questão do preconceito pelo fato de ser idoso, né? Então, nós somos uma sociedade que não tem uma boa acolhida ao idoso, na maioria. É tanto que dentro da política do idoso tem a questão da intergeracionalidade, né? De trabalhar com essa questão das gerações. Porque o idoso também ele precisa aprender e ele precisa escutar, né, a nova geração. E transmitir, e dentro de casa é um aprendizado. Que o mais novo, a criança, aprenda a gostar. É como o Japão. O Japão é assim, um exemplo de valores, né? Valores morais que leva a uma ética que é profunda, né? É tanto que lá, no curso que eu fiz de envelhecer a questão social, eles colocaram o Japão. O Japão, no dia do idoso, que é 1º de outubro, ele é feriado nacional. Então, é o máximo que eles podem dar, porque o que é que passa na cabeça dele, que é o que deveria passar na nossa? Se nós temos o que temos, porque as pessoas têm um preconceito jovem, então isso, mas é porque ele foi trabalhado. É uma coisa que vai passando. E uma outra questão, quem cuida mais, na Europa também, lá eles perceberam, dentro do trabalho deles, de pesquisa, de que é mais mulheres cuidadoras. Tem menos homens nessa função de cuidador. E precisa também, né? Porque para trabalhar com o idoso. E às vezes a cuidadora cuida também do idoso, não é só da idosa, né? Então, por quê? Porque falta no campo. E uma outra questão também é a idade do cuidador. Na maioria das vezes, quem cuida do idoso também já é idoso. Eita. Né? Então, você vê um idoso que chega a 90 anos, vai ter filhos de 60 e poucos anos, até de 70 cuidando dele. Então, ele também já tem as limitações, né? Já começou a ter as limitações, mas tem que cuidar. Então, quer dizer, são várias realidades. Né? São várias realidades que dentro desse universo, né, do envelhecimento que ele traz. Aí tem a questão do tato, porque geralmente o cuidado é quando precisa, né? Porque quando o idoso ele é lúcido, ele quer fazer as coisas dele, ele não quer ninguém na casa dele. Então isso aí é um fato. Então o cuidador é para quem realmente ele vai cuidar de quem já não pode mais fazer. E ele é quem vai fazer por ele. Aquela pessoa que realmente tem zero autonomia, exato, né? Então, dificilmente uma pessoa que cuidou da vida toda da casa do jeito dele, ele vai permitir. Nós tínhamos até um idoso, o seu Cândido, que ele era do grupo do idoso. Deixou de participar do grupo já pela idade bem avançada. Ele já ultrapassou, acho que é 102 anos que ele tem. E ele já foram até falar, né? Que estava negligenciando. Não, ele não quer ninguém. Ele sobe numa moto e vai fazer as compras. Ainda tem uma característica que é do idoso, que se você não entender, você briga, aí maltrata também e diz desaforo com o idoso. É a questão do desconfiar de todo mundo, né? Todo mundo vai mexer no dinheiro dele, então ele quer fazer, né? Aí tem as confusões, porque precisa daqueles cuidados, ele não quer. Aí tem a questão do banho. Enfim, é um bocado de coisa que você vai ter que negociar com ele, porque ele, na sua lucidez, mas na sua necessidade de cuidado, ele vai entrar em conflito. Pronto, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, né? O idoso que é lúcido, teimoso. Delfina, como manejar esse tipo de idoso de uma maneira que não pareça que é negligência? A primeira coisa é você ter consciência do que está acontecendo, do problema.
Por exemplo, se eu não conheço o que é um envelhecer, eu vou pensar que esse cabra, tem gente dizendo esse cabra safado, esse velho nojento. É assim que trata, porque na visão dele, porque tem características que vai se manifestar em alguns que de repente ele não confia em ninguém. É uma característica. Outra questão de ele ter a sexualidade bem ativada, que é outro problema que tem. Ele está lá, mas ele ainda tem porque é estímulo, qualquer coisa pode estimular. Aí é outra confusão com os filhos. Então, os próprios filhos, ou quem vai cuidar dele, tem que saber que tudo isso ainda está lá. E envolve tudo isso. É a desconfiança, é a sexualidade, é uma série de coisas. Por isso que, para cuidar, onde é que eu vou estar me metendo? Pronto. É disso que eu tenho que cuidar. Então, eu tenho que saber tudo. Por isso que a gerontologia ela vai exatamente trabalhar com todos esses aspectos. Então, tem uma série de coisas. A questão dele não estar mais na ativa, de se sentir. Tem uma idosazinha que eu acho uma barata. Eu vi por acaso no Facebook. Ela perguntou, vozinha, qual a idade que a senhora vai fazer? Ela disse, qual é? E ela esquecida disse, 102. Hã? Ela toma, ela fica surpresa, mas ela é linda. Você acompanha, porque ela é um doce. Ela diz assim, falando com o neto, eu acho que eu tenho algum demônio. Ela disse, por quê, vó? Acho que foi demônio que ela falou. Ela disse, o espírito mal. Por que ninguém vem aqui me visitar? Você está entendendo? Ela assim, falta, né? Mas, vó, eu não estou aqui. Sim, você está. Mas, assim, um amor, muito carinho também de alguns netos, né? Que é tão interessante. Então, faz muito bem para eles. O cuidado de atenção. Ele gosta de conversar. Aí você deixa isolado. Aí você não conversa. Você só vai, alimenta. Vai. É tanto que eles orientam, assim, quem trabalha especialista com idosos, que na hora da refeição, tenta trazer para junto, né? Ou puxa cadeira, coisa, mas não deixa ele isolado, comer sozinho. Então, são fatores que vai deixando ele, né? Fazendo parte, não excluído, como a idosazinha decidiu. Acho que eu tenho um espírito ruim, porque ninguém... Mas por que, vó? E ela não é um doce. Porque ninguém visita, ninguém conversa. Então, tem pessoas que têm essa realidade, né? Delfina, e assim, em relação à pessoa idosa, né, a gente percebe que as amizades do idoso já não são mais as mesmas, muita gente já faleceu, já partiu, e ele vai ficando cada vez mais sozinho, né? É uma mudança, e ele vai ficar com o passado dele, né? Aí, às vezes, vai repetindo aquela história, aí a pessoa não tem paciência. Ah, de novo, você já falou isso. Então, por isso que nunca esqueça que a profissão, o nome que leva é cuidador. Eu vou ter cuidado, eu vou ter atenção, eu vou ter amor, eu vou ter respeito. Aí eu vou buscar conhecimento para saber lidar com todos os aspectos que implica aquele cuidado que eu tenho que ter com aquela pessoa. Então, nós já recebemos também denúncias do idoso estar maltratando, né? A idosa com palavrão, com nome. Agora, o que era? E uma das coisas que tem que ser orientado, que é interessante, por isso que eu acho que esse trabalho é bem interessante, porque eu vou preparar, eu vou capacitar, eu vou passar conhecimento para que ele tenha a habilidade de cuidar. Então, se eu não posso contratar um cuidador especialista, ou eu não posso, eu tenho que fazer o trabalho, então eu vou me apropriar daquela situação porque aí facilita tudo, aí ameniza. Porque eu sei lidar com aquela situação. Quando eu não sei lidar, eu vou para o confronto. Aí o idoso, ela não parava. Ela tinha Alzheimer. Ela não, quando menos esperava, de noite, leva ela pelo corredor, em tempo de cair, às vezes caía. Aí ele gritava com ela, achando que ela era teimosa. Aí quando se foi fazer o trabalho de visita, aí se percebeu. Melhorou, Delfina? Tem que conversar, mas é muito complicado. Né? Porque realmente você não muda uma pessoa, um comportamento bruto, porque tem muitas pessoas que desde sempre a relação familiar é de brutalidade, né? Aquilo é o normal. Não tem, é o normal, é cultural, não é, para eles não é, né? Quem dá a vida toda foi carinhoso, os filhos vão ser carinhosos. Aí às vezes tem pessoas cuidando com 60, 64, muita negligência e muita violência com o idoso, se dá um nível. Eu fiz um levantamento e mais filhos com idades avançadas. Meu Deus, em vez de mais nada. Aí você vai fazer o retrospecto, vai fazer o estudo, aí você vai perceber que aquela brutalidade daquela pessoa com o pai é porque a vida toda eles se trataram assim, com aquela dureza. Então, para ele é normal, né? Dar aquela resposta grosseira, aquela... Né? Então, não tem essa diferença. E lembra também que são idosos.
Aí tem outras também famílias que têm, as pessoas que têm realmente problemas mentais, que é um problema sério de tratar, né? Então, diferente, dependendo do grau da doença da pessoa, do idoso, então vai também pesar nos cuidados, né? Tem uns que têm realmente cuidado mais leve. E outra coisa, e vai multiplicar também o trabalho. Por exemplo, se eu sou dona de casa, pronto, eu não trabalho fora, mas eu sou dona de casa. Aí eu vou ter que fazer a limpeza da casa, eu vou ter que cozinhar, eu vou ter que lavar. Então, é uma série já de atividades que tenho que desenvolver. Aí, quando o idoso vai ficar acamado, aí esse trabalho ele vai dobrar. Então, aquele trabalho que eu já tinha, que era uma luta, né, porque você sabe que o trabalho de casa é um trabalho árduo. Não é fácil. Você faz para desfazer, você nunca para. Você está dentro de casa, você não para. A não ser que você deixe de lado, né? Deixe para lá. Mas aí você vai ter mais os cuidados especiais. Né? Tem uns que precisam estar trocando fralda direto. Aí, às vezes, vem as fraldas. O convênio tem um preço mais... né, ganha, mas não dá o suficiente. Para quem faz uso demais, você vai ter também que arcar, né? Aí daí também a questão das pessoas amigas, dos vizinhos, né? Que dá uma ajudinha também. É um conforto danado para a pessoa. E outra coisa, quando ele tem esse acompanhamento do profissional, tem aqueles que precisam do Melhor em Casa. É um programa, assim, que nós tivemos, num período, o Melhor em Casa, e é uma equipe muito boa, certo? E a minha irmã, que era que ficava o dia todinho, eu ficava mais a parte da noite, ela tinha uma confiança muito grande quando as meninas chegavam, quando fazia, sabe? Então, dava um alívio para ela muito grande. E eles têm um trabalho também, acho que é mensal, ou é de 2 em 2 meses, de um momento com todos os cuidadores que eles visitam. Bacana. E isso é muito importante, porque realmente eles precisam. Porque eles vão continuar. E quando você não tem uma perspectiva, assim, a doença vai se prolongando, 14 anos, sei, mais de 20 anos, você naquela luta, e você não ter com quem contar, né? Ou então, não sei se é mais angustiante, você estar só e não ter, olhar para um outro, você ter que tomar todas as decisões, ou você ter vários irmãos e te deixar sozinho. Aí já vai criando assim uma certa revolta, porque realmente, né? Aí por isso que as pessoas se sentem, conversam, as famílias. Como é que eu posso ajudar para amenizar, né, o peso que é cuidar sozinho de casa? Eu também sou filho, então precisa de muita, muita transformação. O ser humano está muito duro. Aí tem, por exemplo, uma família com 10 filhos, né? Aí diz assim, não, mas você é mulher, você tem mais jeito pra cuidar. Aí o cara que é o homem, o machista, vai se saindo de boa, né? Não tem trabalho com nada e joga a carga toda em cima da mulher. Negativo, todo mundo... E às vezes até a mulher, ela nunca teve que cuidar de doente. É diferente. Então. Quando a doença é algo novo, que você não tem, a família toda a vida foi de sadia, e você não tem esse contato com a saúde, nem com o hospital, é tudo novo também para você, né? Pelo fato de ser mulher ou não. E o que tem de netos e de filhos que cuida maravilhosamente, então não tem nada a ver com questão de sexo. É eu me dispor a me preparar para cuidar também. Né? Não é porque, não, esquece naquela hora ali, é como se tivesse uma criança. Né? Às vezes você olha, eu acho que você passa a gostar muito mais naquele estado, porque você sabe, meu Deus, você conhece, ainda vem aquela análise que às vezes você faz, mas, meu Deus, a vida toda foi dona de si, né? Uma pessoa que trabalhou, que foi boa mãe, por quê? Né? Aí são coisas que você também tem que trabalhar a sua mente para que você não vá criando também esse peso, essa dor. O adoecimento, né? Adoecimento é justamente mental. Aquela questão que eu estava falando da relação, né? Entre a saúde do idoso, cuidar do idoso, e a saúde mental, que também são dois assuntos que, a meu ver, eu acho que estão muito ligados, né? Que eu acho que tem que ter um cuidado muito maior, né? Em relação à saúde do idoso, à saúde mental do idoso, como também do cuidador. E tanto, Adilante, quando você tem uma situação financeira melhor, o que é que você faz? Você cuida, porque você não pode pagar integralmente o profissional, mas quando você tem aquele determinado momento que você pode, aí você intercala, aí você tem aquele momento para cuidar de você. Respira. Aí você deixa de cuidar da sua aparência, você deixa de cuidar, né, da sua alimentação, você deixa de cuidar do seu lazer, enfim, uma série de coisas. Ela não faz, não é porque ela não quer. Ela não faz. Então, é lembrar esse trabalho de cuidar do cuidador, que até o próprio programa
Melhor em Casa, que nós temos aqui, ele tem essa coisa. Você tem que cuidar de você. Ele sabe quando está num nível já extremo, onde as pessoas têm, às vezes até se descontrolam, choram, né, compulsivamente daquela situação. Então a pessoa ele percebe, o profissional ele percebe que está precisando de ajuda. Cuida de você. É uma bomba mesmo, né, Delfina? Que estoura. Até porque é você e você. Se você for com quem... Você está entendendo? Uhum, exatamente. Então aí fica na cabeça, então são muitas as questões e realmente nós precisamos, e a gente tem que se preocupar. A vida não é só o hoje, o momento não. Não é que a gente vai, não antecipa nada não, mas você sabe que futuro é presente. Sim. O amanhã é a semente que você está colocando hoje. É amanhã. Então você tem que saber que o tempo está passando rápido. Você tem um tempo para cuidar da sua profissão, você tem que ter um tempo para se preparar para quando você não estiver mais trabalhando. Você tem que ter a preocupação, quem vai cuidar, se você vai precisar de cuidado. E as pessoas acham que não vai envelhecer nunca. Então isso é planejamento. É Como é que faz esse planejamento? Primeiro que é a consciência de que a vida é feita de ciclo, que ciclo se fecha e ciclo se abre. E que se você, né, porque nem todos chegam lá, mas hoje em dia está cada vez mais pessoas chegando. Então, amanhã eu olhar e ver, me enxergar no idoso de hoje, eu amanhã. Em todas as possibilidades. Uhum. Até na minha aposentadoria eu tenho que pensar. Eu na ativa, eu depois da aposentadoria. Aí tem gente que se isola e adoece. Aí não frequenta mais caminho. Mas você não precisa. Se você tem seu ordenado, não precisa mais trabalhar pelo financeiro. Mas você precisa ser útil. Aí o voluntariado. Já foi comprovado que o serviço voluntário é saúde. Então, não fica trancafiado dentro de casa. É cuidar da velhice. Então, você hoje se aposenta, hoje a mulher, né, no caso do serviço público, porque são vários tipos de aposentadoria, vamos com 62 anos. Gente, 62 anos... Vai fazer. Você está entendendo? Uma prova viva, né? Então você tem. E é só que você vê. As pessoas dizem, você não é. Nem eu e nem você. E quase todo mundo está do mesmo jeito. Sabe? Então nós temos que ter essa. Mas nós não somos mais crianças, nós vamos ter que readaptar a nossa vida. Não é que a gente vai acabar a vida acaba com a aposentadoria. Não. Eu vou fazer a minha vida de outra forma. Recalcula. É uma reciclagem. Uma reciclagem. Não, devo reciclar a minha vida. Delfina, é tão bom a pessoa trabalhar sem aquele peso do compromisso. Não, Exato. Eu tenho que trabalhar, porque senão eu não vou ter... Né? Não, você está ali como voluntário. E, Adilane, tem gente que é um potencial tão grande, foram profissionais excelentes, que têm uma capacidade, aí fica, né, remoendo, porque realmente, uma coisa que é quase, eu não vou dizer que 100%, porque nada é 100%, mas a maioria das pessoas que se aposenta, aquele ciclo que ela tinha no trabalho, ela vai, aos poucos, ela vai se afastando, ela nem precisa mais. Uhum. Aí vai perdendo, né? E quem não criou aquelas amizades que tem realmente, eu tenho uma amizade, família, tem gente que se isola e fica só. É a solidão mesmo que bate. Aí vai se sentindo inútil, vai se sentindo incapaz, excluído. Aí o que você vai dar na cabeça dessa pessoa? Doença. Então é assim. Então o envelhecimento é algo natural, é só uma fase da vida, é um ciclo da vida, né? A velhice. E que não é doença, não é sinônimo de doença. Porque nós sabemos que cada vez mais, que é criança, jovem, tem problemas seríssimos de saúde. Então, a doença pode acontecer com qualquer pessoa. Agora, é claro que você vai tendo perdas, tanto físicas, né, que você tem que repor. Uhum. Então, essa reposição é que vai te prolongar. Aquilo que tu não produz mais, tanto no teu organismo, né, no teu vigor, aí você vai, a saúde, a medicina, a ciência veio para isso. Para complementar, então, né? ela vai repondo aquilo que você já não produz naturalmente e vai te dando vida longa. Só que não adianta você dar vida longa e depois não planejar uma sociedade. Olha, você olha assim, meu Deus do céu, as pessoas que têm a dificuldade de mobilidade, de andar ou é cadeirante, olha as calçadas de Jaguaribe. A agressão que é você. Eu tenho uma travessa que eu passo por lá todo dia, mas todo dia eu passo com raiva. Como é que você deixa fazer batentes, rampas, de uma calçada para outra, que você que tem que ir para o meio do calçamento, virando os pés, porque o calçamento é um terror, e ninguém observa um negócio desse. Rampas pegando calçadas inteiras. Se eu quero fazer uma garagem na minha casa, tem gente que vai me ouvir e vai ficar com raiva de mim.
Mas pode ficar. Gente, é um absurdo. Se eu quero uma garagem na minha casa, eu rebaixo a sala que vai ser a garagem e faço o batente para dentro, mas eu não posso atirar. Ou se eu tiver uma calçada muito larga que der para fazer, é uma coisa. Mas você tomar uma calçada todinha e deixarem. Cadê a fiscalização? Nós temos a lei da acessibilidade. Né? Nós tivemos até agora o Maio Amarelo, né? Que é o do trânsito. Aí, muito que, por sinal, participei, tem um projeto que é da primeira-dama, que é Consciência em Cores, né? Aí todo mês tem uma cor, né? Tem uma questão para você trabalhar. E muito bem apresentada. A questão do que é acidente, poucos são os acidentes. Outra, esqueci até o termozinho que é. Por quê? Porque ele pode ser evitado. Ele é causado porque eu descumpro, né, as regras do trânsito. Aí eu causo. E os valores que se gastam é um absurdo. Se você tiver graus pequenos de comprometimento com acidente, o gasto já é alto. E se morrer é mais alto ainda. Porque vai entender, é uma série de coisas, é sem fim. E tudo poderia ser evitado. Aí nós teríamos mais saúde, mais condição de dar assistência realmente aos idosos, como o Estatuto pede, né? Ter o geriatra. Porque se você ganha bem e dá condição, estrutura de trabalho, eles vêm. Porque muita gente não vem para o interior, principalmente se o médico for daqueles estudiosos que gosta, né, de avançar na sua profissão. Então, ele não vai vir mesmo para o interior. Porque não vai ter estrutura, né, para ele atuar. E às vezes também tem vem para o interior, mas é aquela consulta de que em 5 minutos você baixou a cabeça, levantou, você já está saindo do consultório, né? Então não dá tempo. Uma coisa que Drauzio Varela disse, doutor Drauzio no programa, a diferença da medicina antes, que não tinha os recursos que tem hoje, mas que era assertiva, era certeira. O médico, por quê? Porque ele apalpava, ele examinava e conversava com o paciente, que é uma coisa que não tem. O exame físico, né, que falta. Exato. E a própria conversa, porque na conversa você vai descobrindo no comportamento, no que ele vai dizendo, o que é que tem por trás. Que às vezes é até uma questão relacional dentro de casa, que está provocando aquele mal-estar, que está produzindo aquela doença. Né? Mas não tem tempo. Realmente eu tenho que ter tantos pacientes, eu tenho que dar de conta de todos esses pacientes, aí eu acabo fazendo de qualquer jeito. Aí outros preferem, né? Vir para o interior, atendendo particular, aí vai de um interior para outro, aí aquele médico que era um médico de família, né? Que você sabia que era o doutor Campelo da vida, né? Que era nele que você aí que já conhecia. Meu avô, me lembro dele, tinha uma confiança imensa, só queria ir para o doutor Campelo. Porque falta o vínculo, né? Falta. É aquela coisa, não sabe se ele volta, né? Se vai dar o acompanhamento. Então, é uma série de coisas que a gente precisa ainda avançar, né, para realmente que essa política dê essa qualidade de vida aos idosos e que eles possam realmente não ter só vida longa, mas ter vida longa com qualidade, né? Com autonomia e dignidade. E a gente sabe que é uma tristeza, né? Tem que se alimentar disso daqui. Como? Comprar como? Né? Comprar como? Tem gente que vive do BPC, né? Nem aposentadoria não tem. E é uma dificuldade, né, para conseguir. Aí tem a questão das várias gerações dentro de casa. É aquela coisa que não vai se organizando e vai se reproduzindo, porque a gente vive mais por reprodução, porque a gente aprende mais por repetição do que por, né, botar a cabeça para funcionar, observar e tirar o seu conhecimento do ato de observar. Então é mais a reprodução. Eu reproduzo aquilo. Grita comigo, eu grito também. Aí se todo mundo é educado, eu aprendo a ser educado. Se aprende a falar gritando, eu vou aprender a falar gritando. E por aí vai. Agora sim, Delfina, utilizando a sua experiência desses longos anos aí de caminhada, para aquelas pessoas, para aquelas famílias que não têm a condição ainda de contratar um profissional especializado, um cuidador, para cuidar do seu idoso, como você daria, que dicas você daria para essas pessoas, para essa família? Por exemplo, se a pessoa tiver estudo, hoje nós temos um meio muito assim que orienta. Claro que você tem que ter muito cuidado com quem você está pegando a orientação, né? Que doença é essa? Faça uma pesquisa daquela doença, daqueles problemas que você está, a situação que você está dentro de casa, e se aproprie da doença, para você saber quais são, como é que ela vai se manifestar, quais são os sintomas, quais são as reações, e enfim, aonde ela vai mexer com a família toda, enfim, ela vai se preparando. De forma autodidata mesmo, mas né? aí existe uma preguiça muito grande mental das pessoas de buscar. Tem gente que vive pesquisando, ela se apropria de tal forma, né, do problema que tem de saúde dentro de casa, que ela parece brincar, parece que é especialista.
que ela verdade. procura. Você tem o seu posto de saúde, cria uma boa relação com os profissionais, que às vezes há uma agressividade, né, das pessoas também, porque acha que é público, não sei o quê. Então, vai com calma, a gente está precisando, é o que nós temos, que a gente não tem condição de ter né, que dê uma assistência maior. Então, vai criando esse laço que as pessoas ajudam. Né? Tem médico que é horroroso para quase todo mundo, mas de repente vai ter aquele idosozinho que gosta dele. Ele dá uma atenção. Por algum motivo, porque né? como eu gostei, então, aí eu crio aquela relação e ele muda aquela dureza dele também, né? Então é se informar, se sabe ler. Se não sabe, procura ajuda. Se eu sozinho não vou dar de conta, procura ajuda, né? E uma coisa que a gente realmente precisa trabalhar mais é essa questão de voltar a ter comunidade, né? Das pessoas se ajudar. Tem gente que chega próximo mesmo, sabe? Que ajuda as pessoas e ameniza muito. Uma coisa é você estar sozinha, tendo que fazer, já os ossos doendo, a tua mente já não bate direito, porque, sabe, de tão cansada que está. Então, cuidado dobrado que você tem que ter para não dormir, para não perder o horário do remédio. Então, quer dizer, conquista, né? Às vezes falta também a humildade das pessoas. Tem isso Eu também. preciso, conquista as pessoas. Né? Às vezes o netinho tem idoso que não quer ir em casa e não sabe ele que se ele cativar aquela criança, como são carinhosas e fazem bem, né? Então, quer dizer, aí a questão dos medicamentos e outras, eu acho que o principal é esse mesmo, é você se apropriar, conhecer para saber lidar. Né? E essa questão da comunidade que você falou é muito complicado nos dias de hoje. A gente aqui muito. em Jaguaribe ainda temos esse benefício de ter comunidades. Ainda tem muita gente boa assim, a gente pensa que não tem, mas que vai e ajuda. Mas ajuda mesmo, mas é silenciosa, porque ajuda realmente, a caridade ela é silenciosa, você não vai mostrar o que tem, né? Sim. Mas tem muitas pessoas que ainda ajudam. Mas um maior ainda que poderia fazer alguma coisa e não faz. Porque existe também um egoísmo muito grande, não querer abrir mão da sua vida. Eu gosto de festa, eu não posso perder nada. Aí eu não é quando dá tempo e não me atrapalha. Tem gente que é assim. A bondade dela, ela chega só se não atrapalhar ela. E tem gente que não ajuda de jeito nenhum. Não perde tempo. Fecha os olhos e então pronto. É um trabalho que tem que ser trabalhado mais ainda, essa questão do conhecimento, do envelhecimento. É uma temática que deve ser trabalhada. A política não é só uma questão de assistência social, né, mas a educação, trabalhar projetos que coloque a criança junto com o idoso, com o avô, faça o dia dos avós, e uma série de coisas para que tenha esse olhar carinhoso por idoso, sabendo que ele já está fragilizado. Tem até uma dinâmica que é bem interessante, que bota as vendas e faz ele andar. Como é difícil enxergar pouco, né? Imagina não enxergando. Se coloca no lugar, bota uns pesos, né? Aqueles pesos da academia, aí anda, as pernas já estão pesadas. Para ele já ir se familiarizando e ele ter um olhar diferenciado para o idoso. Ela anda devagar, e não esse tipo de coisa. Então tem muito a ver com gerar empatia, né? A evolução e a educação que a comunidade tem. Né? Você vê o Japão é uma questão de educação. E a base, eu achei lindo também a experiência de sentadinho. Das primeiras séries, que é a básica, não tem negócio de empurrar conteúdo em criança. Eu vi elas tudo deitadinhas na própria cadeira, tem um momento que estira e elas ficam tranquilas. Não tem negócio de auxiliar de serviço geral, de limpeza, não tem. Tudo que eles usam, eles mesmos colhem. Deu exemplo na Copa, né? 2014, que veio no Brasil. Né? Até o lixo dos outros eles iam limpar nas arquibancadas. Porque já é cultura, né? É cultural. Então, é a questão do respeito de parar, de não avançar. Tanto a criança como o idoso. Então, é uma questão cultural de educação. Você tem esperança que o Brasil ainda chegue nesse ponto? Olha, se eu dissesse que eu estaria mentindo. Espero que eu não espere e aconteça. Mas eu não creio não, porque as pessoas estão cada vez mais agressivas, cada vez mais indiferentes, sabe? E eu estou escutando muita gente, a gente tem que se juntar, que é palco da sombra, eu lá vou atrás de problema, me juntar problema. Então, são coisas que a gente escuta diariamente, né? Às vezes a pessoa nem sabe que a gente está escutando o que ela está dizendo, mas tá. Então, quer dizer, como é que você vai? Porque tudo é princípio. Aí nós temos uma sociedade muito assim, que não valorizou mulher, não valorizou criança e nem idoso. Então, nós temos essa base, né,
cultural aí você vai achar que vai mudar de uma hora para outra. Não, é a convivência, porque nós sabemos que nós temos as nossas heranças genéticas, né, que são comportamentos que a gente traz por herança, mas a outra parte é a educação que nós recebemos e o meio em que vivemos. Se você vive num ambiente de cuidado, você vai ter cuidado com o outro. Se você vive de respeito, você vai respeitar o outro. Agora, se é um ambiente que você reproduz, é de reprodução. Então, isso é algo que você não muda com mágica, não. Isso também não quer dizer que é aquele ditado que é do senso comum, que diz, pau que nasce torto, morre torto. Gente, não é pau. Portanto, todo mundo é o único ser que pode se transformar. É o ser humano. Verdade. Agora, ele tem que abrir espaço, né, para essa mudança. Aí você tem que dar um sim. Não, eu quero mudar, eu vou mudar. Então, aí você muda. Então, não é porque você nasceu daquele jeito, tem a herança é mais forte de você mudar comportamentos que é genéticos, né? Mas tudo na vida se transforma, se modifica. E se a gente também não acreditasse nessas mudanças, nós não estaríamos aqui hoje, nessa com tarde, certeza. né? Então, é um recado que eu dou assim nessa tarde maravilhosa, que todo mundo se preocupe com o amanhã. E o amanhã quando eu fechar o meu ciclo, eu gosto de viver, eu quero viver. Eu tenho uma irmã que diz que quer viver, se pudesse viver, era eternamente. Porque tem todos os problemas da vida, mas ela gosta de viver, de sua coisa é viver. Então, principalmente se você tem esse amor pela vida, trate em ter essa vida longa e com qualidade. Então, uma parte é da sua responsabilidade, outras independem da sua vontade ou do seu cuidado, né? Que você pode ser acometido com a doença, que você, né, foge a sua disposição ou de você ter realmente o controle. É um fator que não depende da pessoa, que não né? depende de você. E pronto. Observe e não tenha medo da velhice nem preconceito. Vamos tirar. Se a gente tem esse preconceito de não gostar, tem gente que diz que não gosta de velho e às vezes é até velho. Eu sou velho, sou feio, mas não gosto. Né? Então são aquelas coisas que vão herdando. E começar a olhar, dar um olhar diferenciado. E não é fácil para todo mundo, porque você sabe que a pessoa ela não nasce idosa. Ela envelheceu. Então, é uma carga também muito tóxica que tem de quebras de vínculos e que, às vezes, você tem que ter uma capacidade de superação muito grande para todos aqueles traumas que você carrega daquele pai e daquela mãe que foram tóxicos e violentos e agressores a vida toda com os filhos. Né? Tem pessoas que superam, tem outros que não superam. Então, é um leque de coisas que envolve essa questão, essa situação que nós estamos vendo, de negligência, de violência contra a pessoa. Então, essa semana, a gente vai fechar a semana, né, que é sábado, que é dia 15 de junho, com o Dia Internacional de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Isso quer dizer o quê? Que a violência, ela não só acontece no Brasil, a violência com o idoso. Em todo canto tem violência com o idoso. Agora, dependendo do nível de evolução da sociedade, a violência é menor ou maior. E o Brasil, infelizmente, as estatísticas são as piores possíveis em feminicídio, né? Na questão dos homicídios violentos, né? Das mortes violentas, do desrespeito, do abuso. Uma coisa que está assim, o repórter está chamando até a atenção. Gente, aqui do C1, toda semana a gente está trazendo casos dentro de escola. Casos na família de abuso contra a criança. Em hospitais, já que a gente está trabalhando com ele, de terceirizados, profissionais terceirizados, você não sabe nem de onde é que vem, porque depois, quando sai na televisão, na imprensa, o caso que acontece, nunca é do quadro permanente, é terceirizado. Então, tem que se ter um cuidado muito grande de abuso dentro dos hospitais, de maqueiros, de enfermeiros, você está entendendo? Então, as coisas muito, muito, muito agressivas e violentas. Então, quando você perguntou, você tem esperança? Não. Eu continuo lutando, trabalhando e fazendo. A minha parte que eu tenho que fazer. Não é porque eu não acredito que eu... Não. Vou continuar achando que a vida é linda. Né? Apesar de nunca ter me apegado a ela. Sabe? Eu vivo tranquila, mas nunca tive apego a essa vida aqui, não. Então, para mim, é mais leve por isso, né? O apego sempre já traz mais sofrimento.
Pois é, Dilane, eu sei que é uma batalha que é de todos. Se você quer melhorar como pessoa, você sabe que o primeiro passo que tem que dar é você. Você faça realmente uma análise crítica dos seus comportamentos, se vale a pena, se é correto. Nós somos os únicos seres de consciência, que temos consciência do que fazemos, né? Eu posso ter o maior déficit de caráter, mas eu sei o que eu estou fazendo. Se eu quero fazer uma maldade, eu sei que eu estou fazendo uma maldade porque eu quero fazer aquela maldade. E sem falar nas patologias, muito psicopatas atualmente, sociopatas. Então, é assim, um descontrole tão grande que você tem que ter um cuidado muito grande. De onde é que está saindo isso tudo? Ou se já tinha e a gente não via, enfim. Os meios sociais ajudou muito também nessa, né? Então, é muita coisa, muita coisa. Essa inteligência artificial também já está mostrando para que veio, né? Usando as pessoas. Estava saindo no ouvido dele, que eu estava lá para dentro, mas eu escutei alguma coisa em relação a crianças, foto de crianças cearenses, que já estavam no meio do mundo usando a inteligência artificial. Então, quer dizer, a gente já tem tantos problemas e é só surgindo mais problemas. Por quê? Porque o ser humano não evoluiu. Ele é capaz de criar tudo, né? O nível de tecnologia que se chegou, mas ele não é capaz de se controlar, de evoluir. Então, nós estamos vivendo no né? Descivilização, desevolução, desumanização. Então, a civilização nos levaria à evolução, a evolução à humanização. Nós temos que aprender que nós somos seres humanos. Nós não nascemos sabendo. Então, é um processo. Observem, analisem, reflitam. Então, levar a vida à toa, sem saber o porquê das coisas. Né? Aí você mente, nega. Aí é mais um fator que as pessoas ficam loucas, não sabem em quem acreditar. O que é verdade, o que é mentira, né? Então, é isso, né? Exatamente, Delfina, e eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. É sempre muito bom te receber. Eu fico assim babando quando você fica falando, porque realmente tem sentido, tem lógica. Eu super concordo em praticamente quase 100% do que você diz, e é muito bom te ouvir. Muito obrigado por você sempre dizer sim. E é uma coisa que eu digo sem